Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Enem 360. Eu sou Leandro Aguiar, professor de linguagens, e hoje estamos juntos aqui para mais um conteúdo. Antes de prosseguirmos, não se esqueça de inscrever no canal. Ative as notificações, ative o sininho, que desse jeito você não perde nenhuma das nossas novidades. Vamos à questão? Hoje eu gostaria de falar sobre a questão número 16 da prova azul do ano de 2017. O tópico que eu queria abordar com vocês é um tópico bastante interessante, que é o tópico de polissemia. Dentro de interpretação de textos e dentro da área de semântica, existe um tópico chamado polissemia que já caiu 11 vezes nas últimas 5 edições do Enem, o que aproxima aí algo perto de 5%. É bastante relevante. Vamos ver como se comporta, como esse tema ele é cobrado nas questões. Os dois textos apresentados versam sobre o tema criatividade. O texto 1 é um resumo de caráter científico e o texto 2, uma homenagem promovida por um site de publicidade. De que maneira o texto 2 exemplifica o conceito de criatividade em publicidade apresentado no texto 1? Olhando para o texto 1, nós temos criatividade em publicidade, teorias e reflexões. E aí vem um resumo, um resumo de um artigo que ainda virá. O presente artigo aborda uma questão primordial na publicidade, a criatividade. Apesar de aclamada pelos departamentos de criação das agências, devemos ter a consciência de que nem todo anúncio é, de fato, criativo. A partir do resgate teórico, no qual os conceitos são tratados à luz da publicidade, busca-se estabelecer a compreensão dos temas. Para elucidar tais questões, é analisada uma campanha impressa da marca XXXX. As reflexões apontam que a publicidade criativa é essencialmente simples e apresenta uma releitura do cotidiano. Aqui acho que esse X foi para, de alguma forma, ocultar qual era a empresa, para não ter nenhum tipo de problema. Mas percebam o texto 2. O texto 2 é uma propaganda, é uma campanha de publicidade. Se chama Ninguém Entende melhor de criação do que elas. 13 de maio, Dia das Mães. E aí isso foi proposto no dia ali, 13 de maio do ano de 2012, para o Dia das Mães, e também uma brincadeira, de propaganda. Percebam que o termo criação está numa cor diferente, das demais, está num cinza um pouco mais claro. Ou seja, já temos aqui uma dica de que a palavra criação tem uma coisa diferente aí. E essa palavra, criação, ela tem algo muito curioso acontecendo nela, tem alguma coisa agindo sobre ela, que é justamente a possibilidade de entender de duas formas, que criação tem a ver com publicidade, porque é uma campanha de publicidade, mas também uma homenagem para as mães, ou seja, que as mães criam os seus filhos. E isso nos faz pensar no tema polissemia. O que é a polissemia? A polissemia é justamente esse caráter que a linguagem tem em determinadas expressões e palavras de ter mais de um sentido. Vem justamente do seu nome. O nome vem de origem grega, poli, quer dizer muitos ou muitas, muito ou muita, muitos, muitas, e semia quer dizer sinal ou significado. A palavra semia tem uma raiz que inclusive dá o nosso semáforo, de sinais ali, para que a gente consiga se entender, o sinal de código. Olhem para essa charge, por exemplo, aqui à nossa esquerda. Numa escola em Manaus. E aí tem um rapaz ali propondo, quem quer brincar de queimada? Sabemos que a palavra queimada tem a ver com o jogo de queimada, em que você acerta a bola em alguém e aquela pessoa sai do jogo. Mas como essa brincadeira se passa em Manaus, e nós sabemos que Manaus fica na região amazônica, e a região amazônica está passando por queimadas, tem passado recentemente, e cada vez mais tem aumentado essa recorrência das queimadas, essa palavra queimada pode adquirir mais sentidos. Tudo porque o contexto permitiu que isso acontecesse. Portanto, a polissemia é o ato, a razão em que determinada expressão ou palavra adquira mais de um sentido. Perfeito? E isso acontece justamente nessa campanha publicitária. Vamos analisar as alternativas. De que maneira o texto 2 exemplifica, ou seja, traz como exemplo, o conceito de criatividade em publicidade apresentado no texto 1, fazendo menção ao difícil trabalho das mães em criar seus filhos, promovendo uma leitura simplista do papel materno em seu trabalho de criar os filhos, explorando a polissemia do termo criação, recorrendo a uma estrutura linguística simples ou utilizando recursos gráficos diversificados. Bom, nós já sabemos que a polissemia
tem esse caráter de expandir significação. E como a própria palavra criação já está em uma coloração diferente que as demais, sabemos que a partir desse dispositivo gráfico, essa palavra ganhou mais ênfase. Então, alguns poderiam marcar erroneamente a letra E, né? Porque eu utilizei recursos gráficos diversificados, ou seja, eu usei uma cor diferente, um tamanho diferente. Essa alternativa poderia chamar a atenção de alguns e induzir ao erro. O que também alguns poderiam marcar, por exemplo, a letra D, né? Recorrendo a uma estrutura linguística simples, né? De que a criatividade seria algo baseado na simplicidade. Só que eu estou falando de exemplificar, então preciso de algo que seja exemplar, algo que traduza exatamente o que o resumo, o que aquele artigo pede, né? A questão da criatividade. E nenhuma outra das alternativas propõe isso de maneira melhor do que a alternativa letra C, explorando a polissemia do termo criação, já que, nesse contexto, a palavra criação tanto pode fazer sentido, pode fazer relação à criatividade em publicidade, como também pode fazer alusão à criação materna, a criação que as mães empregam, né, entregam, passam para os seus filhos. Beleza? Então aqui, de maneira muito simples e bastante interessante, o termo polissemia foi abordado em uma questão do Enem. Na próxima questão, na segunda questão de hoje, eu gostaria de falar sobre um tema gêneros textuais. Bom, já sabemos que é um tema que caiu bastantes vezes no Enem, né? 39 vezes nas últimas 5 edições, o que dá um total de aproximadamente 17%. É um tema que eu venho falando aqui nos vídeos anteriores, mas percebam que a cada um deles eu quero abordar um tópico diferente. Nessa questão, a questão 34 do ano de 2017 no Caderno Azul, eu tenho aqui uma outra propaganda publicitária. Nós acabamos de ver uma, vemos outra aqui, né? Leia para uma criança. A cada livro, o Brasil inteiro vira a página. Gostar de ler é o início de uma história cheia de descobertas e aprendizados na vida da criança. E tudo começa quando você abre um livro para ela. E ao lado disso nós temos uma criança aqui bem sorridente, né, segurando um livro. Então nós temos aqui já muitos dos aspectos que nós já vimos nos vídeos aqui. Linguagem verbal e linguagem não verbal, portanto tem a linguagem mista. Tenho aqui essa diferença entre tamanhos, o que é bastante interessante porque chama a nossa atenção. Perceba que nunca é aleatório, gente. Nunca é aleatório o projeto gráfico de qualquer coisa. Sempre que você compra um livro, que você compra um jornal, algumas coisas ali estão dispostas, estão organizadas de forma que captem a sua atenção de maneira mais efetiva. Percebam, por exemplo, que esse Leia para uma Criança está como título, né, e bastante grande. Né? Tá bem grande, uma fonte bem grande. Em seguida, você tem uma fonte um pouco menor e também em negrito. E por último, o texto em si, normal, redondo, sem negrito e sem fonte grande. E uma criança sorridente segurando o livro, que nos passa a sensação de felicidade, uma sensação de satisfação. Reparem também que eu tenho aí uma exploração bem interessante dessa polissemia, né, de adquirir um novo sentido, de ter uma noção mais conotativa. O Brasil inteiro vira a página. Não é só virar a página. Quer dizer, pode também ser virar a página, mas virar a página no sentido de avançar, de conquistar avanços, certo? E aí, voltamos aqui para o enunciado. Os objetivos desse cartaz estão voltados para a conscientização dos brasileiros sobre a necessidade de quê? Bom, gente, aqui ele pede função comunicativa e objetivo. E qual seria a função dos textos? Todos os textos que nós lemos, eles têm objetivos, eles querem alcançar alguma coisa. E isso está diretamente ligado, né, esse propósito está diretamente ligado às funções da linguagem que nós já aprendemos aqui em vídeos anteriores. Por exemplo, sempre que um texto está focado na função emotiva, a função emotiva é a predominante, me diz, por exemplo, que o objetivo ali é demonstrar uma expressividade e uma subjetividade. Quando o texto, por exemplo, está com uma ênfase, né, no receptor, em quem está lendo, geralmente, com a função conativa e a função apelativa, geralmente eu estou percebendo aqui que a função é o quê? Convencer. É de fazer campanha, é de criar uma certa ambiência de apelo emocional. Quando o texto ele é puramente informativo, ou seja, ele tem na função referencial, a informatividade é um objetivo principal, ou seja, meu objetivo é informar. Quando a função
poética é a predominante no meu texto, o meu texto tem a função de ser uma obra de arte, por exemplo, de fazer um jogo de palavras. Quando é a função fática, geralmente eu estou lidando com a manutenção ou o início ou fim de um turno de fala. Percebam, por exemplo, como você está numa conversa. Já reparou que quando você está numa conversa e você esquece o que você estava falando, você faz aquela hesitação? Gente, estava na ponta da língua. Isso é para, de alguma maneira, você não passar o turno de volta para quem está te ouvindo. Você quer manter a fala consigo até lembrar. E aí você nem lembra e nem deixa a pessoa falar. Isso é bem engraçado. Isso também é função fática, sabia? E temos aqui, quando o texto está focado, né, com predominância da função metalinguística, é porque, de alguma forma, aquele código, né, está pensando num autoexame. Eu tenho um texto mais teórico, de reflexão sobre o próprio ato da linguagem, pode ser um ensaio. Então, é algo muito voltado para a técnica, certo? Então, voltando aqui para o texto, aqui a gente percebe que a função principal é uma mescla aqui entre a informação e o convencimento. Vamos ver como essas alternativas elas podem dar conta dessa resposta. Vamos lá. A necessidade de quê? De as crianças frequentarem a escola regularmente, a formação leitora começar na infância, a alfabetização acontecer na idade certa, a literatura ter o seu mercado consumidor ampliado ou as escolas desenvolverem campanhas a favor da leitura. Vamos ver alternativa por alternativa. As crianças frequentarem a escola regularmente, eu não tenho aqui nada citando a escola, até porque a escola é uma das grandes, e se não a principal formadora de conhecimento. Mas se a criança postergar um pouco o seu retorno, o seu início da escola, ela pode aprender em casa, ela pode ter lições de alfabetização em casa. Então estou focando mais a questão da leitura do que da frequência à escola. A formação leitora começar na infância. Isso faz muito sentido, né? Segura essa resposta aí. Porque eu estou falando aqui de gostar de ler é o início de uma história cheia de descobertas. Então, a vida da criança ajuda muito nessa questão da inserção da leitura na infância. A alfabetização acontecendo na idade certa. Bom, também não está aqui de forma explícita a questão da alfabetização, mas principalmente a questão da leitura. Tá? Apesar de uma poder ser inferida na outra, não está aqui explícito. A literatura ter o seu mercado consumidor ampliado. Isso também não está explícito aqui, de forma alguma. E as escolas desenvolverem campanhas a favor da leitura. Isso pode ser entendido? Até pode ser. Mas o que eu estou falando aqui, de fato, é criança, porque é a criança que está em foco, não é a escola, e a leitura, porque ela está abraçada com o livro. Né? Então aqui, o que está em primeiro plano, a criança e essa chamada estão nos ajudando a perceber que aqui o objetivo do texto é conscientizar os brasileiros que existe uma necessidade de que as crianças comecem a ler cedo. Ou melhor, de que os cidadãos comecem a ler cedo, na infância. Ok, pessoal? Espero ter ajudado vocês, espero ter contribuído de alguma forma. Nos encontramos nos próximos vídeos. Um abraço e até lá!